Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro, e o programa de hoje é dedicado a uma pessoa que nos emprestou o seu Wi-Fi do celular. Eu explico. Por causa da chuva e mexeram também aqui na rua, a gente teve a internet caindo o dia inteiro. O dia inteiro estava caindo, até que a gente teve que ir para o celular. Eu fui procurar alguém, né, na lista do notebook para entrar e descobri o Ricardo Tchutchucão, que é uma pessoa que trabalha com a gente, não sabia quem era, e ele me emprestou o Wi-Fi. Vamos lá, o dia começou no negativo, ele foi bem volátil, mas bem volátil, hora positivo, hora negativo, até que por volta das 3, 4 da tarde ele engatou uma alta, depois devolveu, chegou a 0,45 de alta, devolveu agora no fechamento. Tudo isso por causa do mercado americano. A gente sabe que o mercado americano tem um peso enorme nas nossas cotações, na nossa direção. E hoje, no período da tarde, os investidores americanos correram para comprar título de 10 anos. Quando você compra muito do título, o PU sobe e a taxa cai. Eles corrigiram aqueles 4% da manhã e fechou o dia 3,73. 3,73 é exatamente o que estava na segunda-feira. Então, todo aquele estresse de segunda para terça, que começou agora na quarta-feira, foi embora, porque quem está mandando na bolsa é os juros. Então, se os juros longos sobem, sobe o dólar, cai a bolsa. Hoje, graças a Deus, o movimento foi contrário. E com isso, o Nasdaq subiu 2%, o Dow Jones 1,8%, e o nosso dólar caiu um pouquinho, de 5,40 para 5,35. E por que a nossa bolsa e o nosso dólar não tiveram o mesmo desempenho americano? Para mim, tem a ver com as eleições. O candidato Lula, que lidera as pesquisas, fez declarações hoje dizendo que é contra o teto. Você ser contra o teto de gastos significa gerar um déficit fiscal maior. O déficit fiscal para o ano que vem está previsto em cerca de 44 bilhões de reais, ou seja, o governo gastaria 43 bilhões a mais do que arrecadaria. Este ano deve ficar em 59. Então, esses 43 pode ser que o candidato Lula, se eleito, tenha um déficit maior usando dinheiro público, não só para aumentar gastos governamentais. Bom, e aí fez com que o nosso dólar só caísse de 5,40 para 5,35. Outra coisa que ele falou, e que derrubou o preço das ações da Petrobras em 1,3%, que não é muita coisa, para 29,27, ele defendeu o seguinte: os preços praticados pela Petrobras sejam em reais, mesma moeda dos custos de prospecção e refino. É aquela história que ele falou do passado, não lembro exatamente que mês do primeiro semestre, ele falou de abrasileirar o preço dos combustíveis no Brasil. A Petrobras já fez isso no governo da Dilma, não deu certo e deu muito prejuízo. Eu não acredito realmente que ele vá fazer alguma coisa no estilo da Dilma, mas a declaração pegou os papéis. A Vale subiu 0,90, 68,34, porque subiu o minério lá fora, e Tube praticamente estável, 27,52. Miglu subiu 3,6, 4,36. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, que eu estou fazendo para o nosso mata-mata do sábado, eu vou fazer o seguinte, ou melhor, eu estou fazendo. Eu peguei 20 setores da Bolsa, peguei em cada setor de 2 empresas a 5 empresas e coloquei, se for reeleito Bolsonaro, se o impacto geral naquele setor é neutro, positivo ou negativo, a mesma coisa com Lula, e coloquei na tabela. Além disso, eu
criei uma terceira coluna que fala o seguinte: além do impacto do Bolsonaro eleito ou do Lula eleito, tem também esses fatores que vão pesar bastante neste quesito. E, no fim, eu monto uma carteira que pode ser mais beneficiada com a vitória do Lula ou com a vitória do Bolsonaro. Obviamente, é uma coisa de curto prazo, para do primeiro turno até o segundo turno, uma semana depois, aí tudo se ajusta. Mas é uma coisa que vários dos assinantes pediram para ficavam perguntando quem ganha mais com Lula, quem ganha mais com Bolsonaro, quem perde, se deve vender esse, se deve vender aquilo. Eu vou colocar isso daí, quem ganha mais, quem ganha menos, e vocês vão poder ajustar a carteira se achar necessário. Continuando, destaques de alta, Edux 11,77, 14,24, por conta do Lula, né? O setor da educação vai ser o setor mais afetado positivamente por uma eventual eleição do Lula. Cirela, 8,70 de alta, a construção civil também deve ser impactado positivamente, positivo 7,40, MRV 7 de alta, também deve ser impactado positivamente. Sabesp 5,30 de alta, não sei o que o pessoal está vendo exatamente em Sabesp. Destaques de baixa, BB Seguridade 3,80, eu não entendi essa queda. Minerva 3,40 de baixa, Engie 3 de baixa, Embre 2,80, Rapvida 2,60. Rapvida um dia está entre a maior alta, outro dia maior baixa, não muda. E a escolha dos assinantes foi Petrobras. E Petrobras é aquela história. No governo do Temer e do Bolsonaro, a empresa foi recuperada porque seguiu o preço do mercado internacional, e o preço do mercado internacional do petróleo, da gasolina e do diesel subiram bastante. A empresa foi beneficiada porque ela tem custos em reais, então abriu uma margem gigantesca e ela chegou a ganhar 30, 40 bilhões de reais num trimestre só e distribuiu bastante dividendos. Numa eventual vitória do Lula, não só tem essa questão dos preços que ele recolocou hoje serem reais, mas tem também a questão que ele falou alguns meses atrás, de, em vez de pagar um monte de dividendos, investir em construção de novas refinarias. A gente sabe que a Petrobras não tem refinaria suficiente para refinar todo o seu petróleo, ela tem que exportar um pouco de petróleo e ela importa gasolina e diesel, só que a gente também sabe da experiência mal sucedida do PT construindo refinarias no Brasil. Então, pelo sim, pelo não, o mercado vendeu um pouco de Petrobras, mas eu lembro a vocês que não é só isso. Primeiro, não há garantia que o Lula vai ser eleito, apesar de ter uma chance grande. Segundo lugar, o preço do petróleo influencia no resultado da companhia. Isso até uma eventual subida do Lula ou alguém que ele vá indicar. Ok, pessoal? Mas tudo isso vocês vão ver em detalhe no mata-mata setorial. Quais empresas e setores se beneficiam mais com a eleição do Lula ou do Bolsonaro. Ok, pessoal? Boa noite, bom descanso e até amanhã.